Olá, bom dia, turma. Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele. Eu estou aqui para gravar esta videoaula para a gente revisar as unidades 2, 3 e 4 do livro 3, tá? Regência verbal e regência nominal e crase, as regras do uso do acento craseado, tá? Vamos lá, então? Prepara seu material para a gente poder rever essa matéria? Olha só. Regência verbal, gente. O que é isso? Professor, esqueci. Calma. Vamos lá. Regência verbal. Você tem um verbo na oração, tá? E pode ser que esse verbo exija uma preposição, ok? Esse mesmo verbo numa outra oração pode trazer um outro significado, um outro sentido. E aí, nesse caso, talvez não precise mais de preposição, entendeu? Então, quando a gente fala em regência verbal, é só você observar o sentido do verbo na frase, pensar, lembrar, né? Esse verbo ele é transitivo direto, indireto, ele é intransitivo, então tem relação aí com a transitividade dele, tá? E dependendo da transitividade, um único verbo pode apresentar sentidos diferentes, ok? Então, olha os exemplos que eu trouxe aqui. Talvez você já tenha visto esses exemplos, mas só para você relembrar. O médico assistiu o paciente. Gente, pensa, o que significa essa frase? O médico assistiu o paciente. Agora olha de baixo, vai pensando aí. Os alunos assistiram ao documentário. Será que esse mesmo assistir tem o mesmo significado? Assistiu, assistiram. Pensa aí. Não, né? Se não tem o mesmo significado, o mesmo sentido na frase, uma vai ter preposição e a outra não. Ok? Então, vamos lá. Quando o verbo assistir indicar uma ajuda, um auxílio, olha aí, o médico assistiu o paciente. O paciente complementa aí o verbo assistiu. O acompanha o substantivo paciente, é artigo. Não tem preposição aqui. Tá? Agora, olha embaixo como muda. Assistiram ao documentário. Então, viram, né? É o verbo ver. Assistiram ao documentário, assistiram ao filme, entendeu? Então, neste caso, tem preposição, que é ao, tá? Então, você tem aqui um verbo que rege, né? E o termo regido. Um verbo regente e o termo regido por ele, tá? Ok? E aí, ó, presta atenção aqui, que eu vou trazer para você esses exemplos aqui, ó. De repente aqui você consegue identificar melhor. O médico assistiu o paciente, nós falamos que é sem preposição, correto? O verbo assistiu, tá? O paciente, olha aí, objeto direto. Por que objeto direto? Porque ele complementa o sentido do verbo, entendeu? Agora, olha aqui embaixo. Os alunos assistiram ao documentário. Ó, assistiram é o verbo, ao documentário é o complemento. Só que aqui tem preposição, tá? Agora aqui embaixo, ó. O secretário atendeu o cliente. Esse atendeu aqui, que é o verbo, tá vendo? Não tem preposição. O cliente complementa o sentido de atender. Quem atende, atende o quê? Né? Tá? Olha aqui embaixo. Deixa eu só subir os nomezinhos, né? Verbo, objeto aqui é indireto, tá? E aqui embaixo. Então vamos lá, volta aqui para você não perder, ó. Olha para cá, os alunos assistiram ao documentário. Acompanha comigo. Verbo assistiram. Ao documentário complementa o sentido do verbo assistiram. Esse verbo assistir é diferente desse aqui de cima, tá? O sentido muda, correto? Se o sentido muda, pode ser que ele precise de preposição. Nesse caso aqui, ó, eles viram, né? Então, é o verbo ver, assistiram, viram, tá? Ao documentário é o quê? A preposição, tá? Ok?
Aqui embaixo, o secretário atendeu o cliente, já vimos aí, então. Alguns verbos apresentam significado quando preposicionados e outros significado quando usados sem preposição. Foi o que a gente já falou, tá? Se você quiser, você anota para você não esquecer. E aí, gente, ó, aqui embaixo, o filho não atende ao chamamento da mãe. Tem preposição? Tem, diferente desse primeiro aqui, ó. O secretário atende o cliente, ele atende alguém, não é isso? E aqui o filho não atende a quem? Ao chamamento, tá? Da mãe. Já aqui tem preposição, ok? Então a gente vai ter que perceber essas diferenças, tá? Beleza? Vou pular aqui pra gente falar um pouquinho dos verbos intransitivos, tá? Vamos relembrar então, ó. São aqueles que têm sentido completo, né? Como não necessitam de complemento, por quê? Justamente porque eles têm o sentido completo, tá vendo aí? Tá? Se eles têm o sentido completo, acompanha aqui a setinha. Eles são verbos intransitivos, ok? Podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais, que indicam circunstâncias, né? Cedo, tarde, manhã, noite, ok? E nesse caso, o emprego adequado das preposições, ele é muito importante, gente. Por isso que eu sempre repito, tem que estudar a preposição, tá? Elas é que podem modificar o sentido do que está sendo dito aí, o que está sendo falado. Alguns exemplos de verbos intransitivos, ó. Nasceu, chorar, voltou, caiu, casou, procedem. Pensa nisso aí nas frases, né? Ó, Hugo nasceu, só tenho vontade de chorar, minha avó ainda não voltou, o celular caiu, meu filho já casou. Esses questionamentos não procedem, tá? Então você lembra aí, verbos intransitivos. Eles têm sentido completo. O que vem acompanhando eles não é termo regido, tá? Mas é o quê? Adjunto adverbial. Então tem que saber diferenciar. Por isso que lá no início a gente falou o quê? Que a regência verbal está relacionada com a transitividade verbal, tá bom? Então tem que relembrar, gente. Dá uma estudadinha, tá? Em verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, porque é preciso relembrar, ok? Frases com verbos intransitivos e adjuntos adverbiais. Olha só. Verbo nascer, por exemplo. Miguel nasceu de tarde. Então, você tem o verbo e você tem a circunstância, né? A circunstância é justamente isso aqui, o adjunto adverbial. É o que acompanha o verbo intransitivo, tá? Miguel nasceu rapidamente, é o modo. Miguel nasceu no hospital, é o lugar. E o verbo chorar? Vamos ver? Maria Eduarda chorou muito, intensidade. Maria Eduarda chorava lentamente, o modo como ela chorava. E Maria Eduarda chorava todos os dias, ou seja, frequência, né? Frequentemente, tá? As informações usadas para o enriquecimento do verbo são adjuntos adverbiais. Isto é o quê? Um termo acessório que pode aparecer na oração, tá? Ok? Ele mostra circunstância, tempo, lugar, modo. Aqui estão, ó, alguns adjuntos adverbiais que você pode utilizar. Ah, professora, a gente não está estudando regência verbal? Pois é, regência verbal tem a ver com transitividade verbal. Se você não consegue identificar se o verbo é transitivo ou indireto, você não vai saber usar a preposição, tá? E aqui a gente tem que identificar os adjuntos adverbiais porque eles estão relacionados aos verbos intransitivos, ok? Muito bem. Então, anota aí, é importante, ó, de fato, jamais, à esquerda, de noite, muito, rapidamente, a pé, de porcelana. Desculpa, gente. Sobre futebol, tá bom?
Anota isso aí que é importante. Tá? Aí, ó. Atenção, atenção, atenção. Beleza? Vamos lá. E como é que fica, então, gente, a regência do verbo chegar? O seu livro traz aí a questão do verbo chegar, né? Como é que fica essa regência? Ele precisa de preposição? Ele pede preposição ou não? Então, olha o que diz aí. O verbo chegar, ele é um verbo, ele pode, né, ser um verbo intransitivo, ó, tá? Cheguei ao metrô, cheguei de metrô, fui ao cinema, né? Então, configura aí como um verbo intransitivo, ok? Ou seja, tudo que vem relacionado a ele é uma circunstância adverbial, ou seja, são adjuntos adverbiais. Cheguei ao metrô, lugar. Cheguei de metrô, o meio que eu utilizei para chegar. Fui ao cinema, tá? Então, você tem aí os adjuntos adverbiais, ok, gente? Marca aí assim também, ó, no seu caderno. Tá? Aqui fui ao cinema, ó, a preposição a exigida pelo verbo indica lugar, ok? Muito bem. E os verbos transitivos? A gente já sabe que eles podem ser diretos ou indiretos, né? Eles não têm um sentido completo, diferente dos intransitivos. O verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição, tá? Mas o verbo transitivo indireto, sim, precisa. Então, nós temos aqui VTD, VTI e VTDI. Lembrando, gente, que essa é uma aula de revisão, tá? Revisão, ok? Então, fique esperto aí. Pode ser que você já tenha anotado muita coisa, mas pode ser que não, né? Então, fique esperto, tá? Os verbos transitivos diretos, ele constituem regência verbal com objeto direto. Então, nesse caso, não tem preposição, beleza? Tá? A gente responde essas perguntinhas, ó. O que ou quem, ok? Agora, alguns verbos admitem mais de uma regência e, em determinados casos, a variação da regência acarreta mudança de significado. E é aí que a gente tem que ter a atenção. Ok? Ó, o verbo agradar. Maria agrada o marido sempre. Verbo transitivo direto. Quem agrada, agrada alguém, não é isso? O marido sempre, ó, é o objeto direto, tá? O show agradou a todos. Verbo agradar, transitivo indireto. A todos. Objeto indireto, tá? Ok, gente? Deu para relembrar aí? Beleza? Antes da gente exercitar, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que eu fiz. Foi esse aqui. A gente vai falar já já também de regência nominal, tá? Então vamos exercitar, né? Vamos então fazer alguns exercícios. Ó, perceba que o verbo agradar, ele apresenta o sentido de fazer carinhos, quando usado como transitivo direto, tá? Agora, quando se apresenta como transitivo indireto, e aí ele é um verbo regente, né? Vai precisar de preposição, ele vai adquirir o sentido de quê? De satisfazer, de ser agradável, ok? Então, vamos lá. Identifique os verbos, classifique-os quanto à sua transitividade. Então, é isso que você vai ver. Se esse termo regente aí, se essa regência verbal aí pede ou não preposição. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos treinar? Você pode printar a tela. Já que é vídeo aula, você pode também pausar o vídeo, tá?
e copiar, depois você volta para corrigir a questão. Ok? Te dando um tempinho, faz aí a sua parte, copia. Sempre falo, é muito importante que você realmente copie, faça a sua parte, tá? Então, olha só, aspirou ao cargo de ministro. Repara, gente. Qual o sentido desse aspirou aqui? Aspirar. Hã? Ele desejou, ele almejou, não é isso? Tá? Então, ó, aspirou é o verbo transitivo indireto, tá? É isso que você vai fazer. Na B, informei o acontecimento aos professores. Ó, informei é o verbo. Quem informa alguma coisa a alguém, correto? Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Prefiro carne a peixe. O verbo é prefiro, tá? Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Simpatiza com os pais, simpatiza com os mais velhinhos. O verbo aqui, ó, simpatiza com quem? Com é a preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Simpatiza é o termo que rege, né? E com os mais velhinhos, então aqui é termo regente e aqui é o termo regido, tá? Paga o sorvete, verbo pagar, transitivo direto. Quem paga, paga o quê, né? Chamou João para almoçar. Chamar, verbo transitivo direto. Chamou quem, né? Chegou atrasado. Chegou aqui já é verbo intransitivo, tá? Esqueci o meu material. Quem esquece, esquece alguma coisa, não é isso? Então, ele é um verbo, ó, transitivo direto, ok? Os alunos fizeram a lição, fizeram. Quem faz, faz alguma coisa. Transitivo direto. Meu amigo comprou o quê? Um carro. Comprar é o verbo, transitivo direto. Jordana chegou. Como ela chegou? Muito cansada. Então, aqui eu tenho o verbo intransitivo, tá? Muito bem, gente, viu? É isso. É trabalhar, treinar aí a transitividade verbal, identificando o sentido, né, de cada verbo, tá? Vamos lá. E aqui eu agora vou falar com vocês sobre regência nominal, tá? Vou falar com vocês aqui sobre regência nominal, que também é uma matéria que a gente já viu e a gente vai revisar aqui, tá bom? Deixa eu só organizar aqui direitinho pra gente poder ter nossa matéria aí direitinha. Então, a regência nominal é a mesma coisa. Você tem palavras, né? Substantivo, adjetivo ou advérbio, que podem também ser seguidas, exigir aí a presença de uma preposição, tá, gente? Então, olha só. O amor da família. Repara, a palavra amor pediu preposição. Estava ansioso para. Ansioso, ó, pediu a preposição para. Estou alheio a tudo. A palavra alheio pediu a preposição a. A bactéria inofensiva para crianças. Inofensiva, tá vendo? Pede também preposição para. O software era compatível com o computador. Ó, compatível pede a preposição com, porque alguma coisa é compatível com outra, não é isso? Em todos os exemplos há um nome seguido de uma preposição. O que aparece depois disso são complementos nominais, que têm a função de completar o sentido desses nomes, tá? Se você quiser, anota no seu caderno aí para ter essa matéria para você estudar, tá bom? E aí, gente, como é a estrutura da regência nominal? Você tem o nome, você tem a preposição
e os complementos nominais. Ok? E aí, olha só, e o que seria esse nome, gente? O nome são aquelas classes gramaticais: substantivo, adjetivo, advérbio, o pronome, o numeral, né? A expressão substantivada, tá? Ocorre quando se atribui a função de substantivo a uma outra palavra. Já as preposições são palavras que unem o nome aos complementos nominais. Então, você vê como as preposições, gente, elas são importantes, né? Ela une as palavras, ela atribui um novo sentido. Ela pode aparecer ali nas orações, atribuindo elementos. Então, olha só, existe uma lista, né, de preposições, tá? Só que tem as mais usadas, né, que a gente precisa saber, conhecer. Então, tá aqui, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e trás, ok? Anota aí, tá? Estamos quase terminando. Desculpa aí. Tem algumas regrinhas aqui que são importantes, né? Quando o complemento nominal é um pronome relativo, aí exige a preposição. Ó, eis o programa a que os especialistas fizeram referência. O leão de quem as crianças tinham medo foi encaminhado para outro espetáculo. Ó o de aqui. Preposição, né? Tá? Essa lista, gente, tem no seu livro. Acessível a, acostumado, adequado, alheio, tá vendo? Amoroso, compatível. Quer ver, ó? Aqui no seu livro, que é matéria de crase, né? Na página 112. Se você subir aí, você vai encontrar a matéria de regência nominal, tá? E aí, quando for fazer a prova, estiver se preparando, estudando, não deixa de dar uma olhadinha aqui no seu livro, tá? Porque aqui você tem a matéria, inclusive as tabelinhas, né? O quadro aí com os substantivos, com as palavras que você precisa, ó, regência nominal, tá? Para poder consultar, se for o caso, né? É sempre importante consultar a planilha para você identificar essas palavras. É lógico que à medida que você vai estudando, vai fazendo os exercícios, vai se familiarizando com elas, daqui a pouco você não vai precisar mais ficar consultando, tá? Mas nós temos aqui, ó, essas aqui que eu quero que você veja. Página 82, tá bom? Você tem aqui os substantivos, você tem os adjetivos e o advérbio. Se você observar, todos os substantivos aqui, ó, estão aí acompanhando o quê? Uma preposição, ó. Obediência a, capacidade de, doutor em, tá vendo? Isso aqui, gente, é regência nominal, tá? Ou seja, esse termo aqui, esse substantivo, será que ele pede preposição? Sim. Então, quando você for criar uma frase, montar aí uma frase, uma oração, escrever a sua redação, você precisa utilizar corretamente essas palavras com a preposição, tá? Obedecendo, então, ao padrão normal da língua portuguesa, o registro formal, né? Então, você tem que seguir aí essas regrinhas de concordância nominal. Olha os adjetivos, ó. Necessário a, essencial a, preferível a, apto a, alheio a, tá vendo? Favorável a, tá bom? Então, são palavras que obrigatoriamente, né, precisam de preposição, tá? Beleza, gente? Então, agora eu vou lá para crase. Vamos relembrar um pouquinho de crase também, porque crase também vai cair na sua prova, né? Na unidade 4. Ai, hoje uma tossezinha chata. Tá chegando aqui, ó. O que é a crase? Vamos lembrar, a crase é a fusão
né, da preposição a com o artigo a. O que é a fusão? A união, juntou, uniu, tá? Então, quando elas se encontram numa frase, por exemplo, em que uma palavra anterior vem seguida de preposição e a outra é um artigo, nesse encontrar há uma fusão. Então, existe a crase, ok? Olha aí, ó, o exemplo do próprio livro, tá? Bateram a porta. Olha aqui, bateram, verbo intransitivo. Lembra que é importante identificar a transitividade do verbo, ou seja, é um verbo que não tem, é um verbo que tem sentido completo, né? Ele é um verbo regente, ele tem sentido completo. Aí o que vem depois dele é o quê? A circunstância, né? Adjunto adverbial, porque a gente já sabe que ele é um verbo intransitivo. Então, olha só, bateram a porta, vai pedir aí não mais um substantivo, mais um artigo que se encontra com a preposição do verbo bateram. Então, aqui eu tenho o acraseado, ok? Aqui também temos outro exemplo, ó. Refiro-me à aluna Beatriz. Tem um verbo aí que é regente, tá? Tem aqui a aluna Beatriz, que é o termo regido, ou seja, a palavra feminina. O objeto é indireto, tá vendo? Acraseado. E aqui, ó, os cientistas tiveram grande dedicação à pesquisa. Então, você tem aqui dedicação, que é o substantivo, é o termo regente, tá? E tem aqui pesquisa, que é o termo regido, ok? E tem uma crase aqui que une os dois, tá? Olha esse outro. Todos ficaram atentos às orientações. Mesma coisa, tem o termo regente e o seguinte é um termo regido. O encontro aí desses dois azinhos, ó, a da preposição e a do artigo, forma esse as com a crase, tá bom? Ok? Outro exemplo, o estudo foi realizado próximo, ó, qual é a classificação de próximo? Advérbio, né? Então, ficou próximo o quê? A faculdade. Faculdade é o complemento nominal. Então, se você tem a aqui, a faculdade, e tem o a relacionado ao advérbio, então você junta, existe a fusão aqui acontecendo, tá? Mesma coisa aqui, ó. O caixa não obedeceu àquela. Aqui a gente já tem um pronome demonstrativo. E quando existe a fusão também, o encontro, né, da preposição a com o pronome demonstrativo, a gente também deve colocar a crase. As orientações as quais nos foram dadas, mesma coisa, tá vendo? A mais a, tá? Aqui você tem também preposição a e o artigo que acompanha aí o pronome. Casos em que você não deve, aliás, casos especiais, né? Aqui você deve usar a crase. Exemplo, ó, a moda de, a maneira de, tá? Prefiro comida à italiana, ou seja, a moda, né? Tá bom? Então, tá subentendido aqui. Às 8 horas, por que tem crase aqui, gente? Porque o horário está especificado. Então, antes de horário específico, tem crase, ok? Antes dos substantivos casa e terra, desde que não tenha o sentido de próprio lar e terra firme, tá? Luísa chegou à casa dos avós, tá vendo? E aqui, ó, voltei à terra natal. Tá? Então, aqui o primeiro é residência de outra pessoa e aqui lugar específico. Tá bom? Então, é só prestar atenção direitinho, fazer os exercícios que não vai ter erro. E aqui os casos em que não ocorre a crase. Não tem crase antes de pronome de tratamento, a não ser que o pronome seja senhora, senhorita, tá?
Mas você também não deve usar a crase antes de palavras masculinas, ok? Ó, andar a pé, né? Porque é o pé. Então é masculino. Não usa a crase, entendeu? Passear a cavalo, porque é o cavalo. Palavra masculina. Não se usa a crase, tá? E é isso, gente. Terminamos aqui, ó. Isso aqui é regrinha. Casos em que não ocorre a crase, tá bom? E eu espero que você continue aí com seus estudos. A gente se vê numa próxima videoaula com mais explicações e exercícios, tá, gente? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bons estudos.